Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. Quem lembra o capítulo? Mateus, capítulo 18, versículo 21 em diante, a parábola do servo impiedoso. E hoje eu trouxe uma pergunta para a gente pensar um pouquinho e para a gente responder aqui, já que a gente está aqui reunido, vamos conversar sobre esse assunto, que esse assunto é importantíssimo hoje. O que importa é como uma pessoa vai à igreja ou como uma pessoa volta da igreja. Para você, o que importa mais? O que é importante é como vai e como volta, mas qual o mais importante? Como volta, por quê? Ok. Então, nossa expectativa é que quando volte diferente. Pode até ir ruim, mas quando voltar, volte pelo menos melhorzinho, né? Pode até não voltar 100%, mas... E quando a gente encontra pessoas que vão e voltam piores? Já viram isso? Eu já vi isso comigo mesmo, né? Voltando pior do que foi. Isso é ruim. Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que faz a gente voltar ruim para casa. A gente está lendo o texto de Mateus 21 a 35, vocês já leram várias vezes esta parábola de Jesus. Deixa eu falar sobre o resumo de tudo que nós falamos até agora. Primeiro dia eu falei sobre o valor impagável da dívida. Segundo dia eu falei sobre a posição de autoridade do rei em punir, né? Que tem quem tem a posição de perdoar, tem a posição de autoridade. Terceiro dia, eu falei sobre o desespero do tamanho da punição que levou o homem a uma reverência falsa. Ele se prostrou, não era aquela reverência que ele teve, era falsa, interesseira, né? E no quarto dia eu falei sobre perdão é cancelar a dívida e deixar a pessoa ir, né? Não importa se a pessoa vai amar ou odiar a você, mas é deixá-la livre, né? E é livre até de você mesmo, né? É aí onde muitas vezes a teologia ela entra em parafuso, porque o Senhor nos chama a uma liberdade, até a liberdade de servi-lo ou não. Entendeu? Ter liberdade de estar com ele ou não. E hoje eu vim falar sobre essa questão de como é que você sai da presença de Deus. De acordo com o versículo 28, nós estamos acompanhando, fazendo uma leitura versículo por versículo, e eu quero falar só sobre isso. Quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. No outro domingo eu vou falar sobre esse outro conservo. Mas hoje eu quero falar sobre essa saída desse homem da presença do rei, né? Como estava esse servo? De acordo com o que nós já vimos até agora, esse servo ele recebeu uma nova chance de vida, irmão. A vida que o rei tinha para ele, depois a punição que o rei tinha para ele, aquilo não era vida, era uma escravidão, era o fim da linha para ele. Porque uma coisa é você pegar uma pessoa acostumada a sofrer, né, e prendê-la. Ou quando você pega um cara que vivia do bom e do melhor, gastando
e bota ele para viver como escravo, nossa, aquilo dali é meio que matar, acabou a vida da pessoa. Acabou a vida da pessoa. E alguns instantes antes desse texto, né, o homem tinha arruinado o seu futuro e o futuro de sua família, porque não ia só ele se tornar escravo, ia ele, seus filhos, sua esposa, ia perder tudo o que tinha. Então, aquele conservo deve ter tido um alívio imenso. Foi grande o alívio que ele sentiu. Quando uma pessoa passa por um momento assim, ela precisa valorizar, irmão, cada minuto de sua vida com valores que realmente importam. Essa é a percepção que a gente tem. A gente tem a ideia de que aquelas pessoas que escapam da morte vão valorizar a vida, cada minuto de vida. Essa é a ideia que a gente tem, de princípio. Aquele servo devedor, ele recebeu a maior graça que poderia ter tido em sua vida. O rei cancelou aquela imensa e impagável dívida. Ele cancelou. Aquele homem poderia começar a sua vida de novo. Ele não ia ter mais as riquezas, o salário que ele tinha. Ele não ia poder mais trabalhar como empregado do rei. O perdão não tinha a ver com isso, com o negócio. Vocês estão entendendo? Às vezes eu perdoei, né? Tem que botar a pessoa na mesma posição que estava. Não, gente, patrão nenhum perdoa um mau administrador e deixa ele na mesma posição. Ele demite, pode não guardar nada no coração, mas deixa a pessoa livre para ir. O que Jesus está ensinando para o apóstolo Pedro, já que esta conversa toda tem a ver com Pedro? O que Jesus está ensinando para o Pedro? Primeira coisa que ele está ensinando, que a graça é sempre um favor imerecido. A pessoa não merece. Por mais que a gente tente achar um merecimento desse homem, a gente vê que ele não merece nada. Ele não fez nada para merecer. E ele sai daquele lugar nem tendo noção ainda da graça que aquele rei fez com a vida dele, né? O agraciado só tem um trabalho a fazer diante da graça: é receber. Receber. E eu fico pensando como é que as pessoas recebem a graça de Deus, como é que as pessoas se dão com a graça de Deus. Jesus tem algo importante a nos ensinar. O que é que a gente faz com essa graça? Hoje a gente vai procurar responder esse tipo de pergunta. Se Ele me deu a graça do perdão, o que eu faço com essa graça? Jesus se interessa por essa resposta? Jesus se interessa por isso? Outra pergunta que nós queremos responder hoje é essa aqui: como nós saímos da presença do Rei de toda graça? Como é que a gente sai da presença de Deus? Quando a gente está num culto, como é que a gente sai? A gente respondeu no começo, a gente tem a expectativa que saia transformado, melhor do que entrou. Mas este homem que a gente está falando aqui, este servo devedor, impiedoso, ele é um retrato de nossas más intenções. O servo devedor, ele saiu perdoado, mas sem saber nada do valor do perdão. Dá para entender isso? Ele não entendeu. Ele não entendeu. E a minha preocupação hoje, como servo de Deus, é essa:
quantas pessoas estão muitas vezes na igreja sem entender o valor do perdão. Eu vejo as pessoas muitas vezes na Páscoa assistindo o filme de Jesus e elas se comovem e dizem assim, oh, foi por nós, né? Oh. Mas na Páscoa, só na Páscoa. Não entende o valor daquilo, do sacrifício de Jesus. Ele foi livre de uma vida de escravidão, mas ele não estava valorizando a sua liberdade, porque ao sair ele fez algo que levou ele a ser preso de novo. Já leram o texto? Né? Quando ele saiu, ele fez algo que levou ele a ser preso de novo. Quer dizer, ele recebeu uma grande liberdade de uma vida de escravidão e não valorizou. É como aquela pessoa que é presa, né? Recebe o benefício de sair da prisão e logo que sai, vai roubar de novo, vai matar de novo, vai traficar de novo. Nós estamos vivendo uma sociedade que é assim, que se comporta que nem estes criminosos. Jesus chamou esta sociedade de adúltera e pecadora. É uma sociedade que não tem problema de trair Deus, de trair confiança, de trair algum tipo de crédito que se dê a essas pessoas. Ele teve sua família de volta, sem valorizar a família dos outros. Não, a gente vai ler mais adiante, que ele pega outro conservo e tenta prender esse homem, sem se importar com a família desse conservo. Ele acabou de ter sua família restaurada, de volta. Alguém acha que aquele homem, aquele servo, ia ser vendido, né? E as pessoas iam ter piedade dele? Ô rapaz, você é aquele que deu o golpe no rei, né? Vamos fazer um favor para você, vamos deixar você, sua mulher e seus filhos, tudo no mesmo alojamento. A gente reservou aqui um alojamento especial para você, porque você é um escravo de categoria mais elevada. Você acha que iam fazer isso? Não, irmãos. Era o homem para um lado, a mulher no outro lugar, vendido para outras pessoas, os filhos vendidos para outras pessoas. Ele ia acabar com a família dele, mas ele faz exatamente isso com o conservo. Ele tem a sua família de volta, mas não valoriza a família dos outros. Ele teve a sua dívida cancelada, mas não tinha um coração disposto para cancelar a dívida dos outros. Sabe o que me preocupa nesse texto? É que esse homem, ele traz, ele dentro de um contexto de uma família, ele dentro de um contexto de uma igreja, ele é extremamente perigoso. É uma pessoa que vai trazer dano. A gente pode até dar a paz do Senhor, visitar, estar nos cultos com essas pessoas, mas essa pessoa vai trazer dano. Por quê? Porque esse homem, esse servo devedor, ele tinha medo do rei, mas não tinha respeito com o que o rei tinha acabado de lhe ensinar. Ele se prostra diante do rei é por medo só. Medo porque o rei tem a posição de autoridade, tem a vida na mão dele. Mas ele não tem respeito com o rei. Entendeu? Ele não respeita o rei. Ele não respeita a lição que o rei estava querendo lhe ensinar. Eu vou ser sincero com você. Eu não sei se
se o rei fez aquilo somente por compaixão ou para aumentar a punição. A Bíblia diz que foi por compaixão. Mas o rei percebeu que quando aquele homem saiu dali, ele ainda não tinha noção do que estava acontecendo com ele. Entendeu? Eu tenho um jogo, eu fiz um jogo da velha que ele não tem velha. Já jogaram esse jogo? Não. É um jogo da velha que não tem velha. Ou ganha ou perde. São 4 peças para você, 4 peças para mim, e a gente vai ficar sempre um buraco, e aí vai tampando, até fechar a velha, tem que fazer os trios mesmo. Eu adoro jogar com os meus alunos, que às vezes eles estão bem estressados, eu boto para desestressar eles. E tem uma coisa que eles fazem, que é interessante, eles ficam tão preocupados se eu vou ganhar, e às vezes eu deixo o buraco assim para eles ganharem. Mas eles estão tão preocupados em eu fazer o ponto, que eles não percebem que eles têm a chance de ganhar. E acredita que eles deixam passar? Estão mais preocupados comigo do que com eles em ganhar. E assim é esse homem. Ele está mais preocupado em o rei não punir ele, do que em ele ser transformado. Ele não está muito ligando para a vida dele. A pessoa que ele está relaxado com a sua própria vida. A gente viu isso porque quando o rei vai prestar conta, ele não sabe como é que ele deu um rombo tão grande. Ele não tem noção. E ele tem a ideia absurda de que eu vou pagar. E a gente viu aqui, se ele tivesse 20 vidas, ele não ia ter condições de pagar. Ele diz, eu vou pagar. Ele não tem noção. E da mesma forma que ele não tem noção da dívida, ele também não tem noção do perdão. Então o rei está perdoando uma pessoa que a gente pode chamar de, qual é a outra palavra que a Bíblia usa para louco? Insensato. Insensato. A pessoa que não tem noção, as faculdades mentais dessa pessoa não estão normais. E o rei tem essa percepção assim que o homem sai. Esse cara não entendeu nada do que fizemos com ele. Não tem noção. Sabe? É o que Jesus disse, que é como jogar pérola para o porco. Sabe? Ele não tem noção. Sabe? Ele não entendeu que só havia um culpado por tudo que aconteceu. Ele mesmo. Igual Caim. Tu lembra do Caim? Estou sempre linkando esse homem com o Caim. Igual Caim. Qual é a vantagem do Caim em relação ao servo insensato? O Caim, o próprio Deus chegou para conversar com ele. Imagina. Para mim, o Caim é a maior prova que a insensatez chega a um ponto de ser tão gritante na vida de uma pessoa, que nem o próprio Deus falando, a pessoa não ouve. Nem o próprio Deus chamando a pessoa para conversar em particular, a pessoa não ouve. E aqui é essa ideia mesmo. O rei, não foi o chefe da mercearia, não foi o dono do armazém que chamou ele, entendeu? Não foi um patrão, a questão não era só isso. O homem era o rei, o dono de tudo no reino. Quando as pessoas têm um rei, sabem que o rei não é dono só de tudo que tem no reino, ele é dono de todas as pessoas que tem no reino. E aí, ele não tem noção disso, a insensatez é tão grande,
que ao sair, ele não percebe que ele é o culpado. E ao sair, ele acha um homem. A Bíblia diz que ele agarrou no pescoço dele assim, ó. Ah, você já viu aquelas pessoas que você corrige, aí ele fica que nem aquele... Tinha um filme antigamente que tinha um rabugento. Lembra do rabugento? Era a corrida maluca, tinha um rabugento. Era um cachorro. Tinha um rabugento. Aí ficava reclamando das coisas. Né? Lembra desse filme? Tem gente que vou fazer, desgraçado, né? Que nem o... Como é? É o Doquinha e o Coxinha, né? Doquinha e o Coxinha, né? Na frente, gente boa, mas por trás, mete a tesoura. Assim é esse homem. Deve ter saído ali, indignado com a humilhação que ele passou. Deve ter saído dali, rapaz, como é que eu passei um vexame com esse rei? Passei uma humilhação que eu passei na minha vida. Tudo por culpa de quem? Culpa de quem? Achei o culpado. Primeira pessoa que ele encontra no caminho que deve a ele, ele considera essa pessoa culpada. Era isso que ele estava procurando culpar alguém. E o insensato, ele tem uma característica especial: ele nunca assume que a culpa é dele. Ele sempre está culpando os outros. Vocês estão entendendo? Às vezes as coisas dão erradas por dar, e às vezes a gente sempre procura um culpado. Às vezes as coisas dão errado porque nós não nos esmeramos, não procuramos a excelência, e aí a gente fica procurando o culpado. Assim foi esse homem. Ele saiu dali, assim que encontrou um homem que devia, culpa é sua. Olha, você sabe quanto aquele homem devia para ele, em relação ao que ele devia para o rei? Equivalia a 1%. 1%. Era muito pouco. E aí ele culpa aquele homem que devia menos de 1%. Culpando por causa da sua irresponsabilidade. Se sua mente e coração não mudarem, quem dirá que você esteve na presença de Deus? Se você continua pensando como um mundano, quem vai dizer que você esteve com Deus? Quem vai dizer que o rei te ensinou algo tão precioso? Quem vai dizer que você foi à igreja? Quem vai dizer que você estava orando diante de Deus? Por que essa pergunta importa para nossas vidas? Você acha que essa pergunta importa para Jesus? Como é que a gente sai da presença de Deus? Como é que a gente sai da igreja? Sim ou não? Tu acha que Jesus está se importando com isso? Hein? Como é que eu saio da presença dele? Se não fosse importante, não estaria na parábola. A forma como esse homem saiu. Eu tenho um outro texto para a gente ler, que fala, um texto que a gente conhece demais, que fala de um homem, de dois homens que saíram da presença de Deus no templo quando foram orar. Lá em Lucas capítulo 18, o verso 10 ao 14. Vamos ler? Lucas 18, do 10 ao 14. Leia, Lincoln, para a gente, por favor. 10 ao 14.
Eu acho maravilhosa essa história que Jesus está contando aqui, desses dois homens. Quando é que o homem, o fariseu, é isso? O fariseu, de pé, começa a falar de suas qualificações. Ele começa a falar de suas qualificações quando ele está diante do cara que está na pior. E aí ele olha e diz assim, ó, eu não sou como ele. Eu não sou como ele. Eu faço isso, aquilo, dou o dízimo. E aí, o outro coitado está batendo no peito dizendo, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Está fazendo uma oração de arrependimento, assumindo que é pecador. Jesus, no verso 14, fala como uma pessoa volta para casa. Um volta para casa, ele se humilha e ele será exaltado. Agora presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Tu acha que se uma pessoa humilhar você no trabalho, e você se controla para não ser demitido, chega em casa chorando de raiva, você será exaltado? Você não respondeu, não brigou? É disso que ele está falando? Não, ele está falando da pessoa que se humilha. Não é que humilharam ela. Vocês estão entendendo? É a pessoa que ela se colocou numa posição de humildade. Ela mesmo se humilhou. Ela se colocou ali. É o que Jesus fala de você negar a si mesmo, porque a nossa vontade é que nós nos exaltemos. A nossa vontade é que nem a do fariseu, que nós nos exaltemos. Mas quando você nega você mesmo, Senhor, ó, o Senhor é o Deus de toda misericórdia, o Senhor é Deus perdoador, e eu sou pecador. Eu quero assumir que eu sou pecador. É você pegar a sua carne e você humilhá-la. A sua carnalidade. Não importa, presta atenção nisso que eu vou dizer, não importa se você está sentindo que não vai mais pecar, que você está sentindo ainda preso no pecado, que você está escravo do pecado, o importante é você se humilhar. Lembra da Maria Madalena? Foi pro chão. Ninguém te condenou, Maria? Não, ninguém, Senhor. Nem eu mesmo te condeno. Ali recebeu graça. Vai, não peques mais. O que o Senhor disse? Vai, não peques mais. Que pecado que ele está falando? O pecado da prostituição. Foi fácil para ela? É fácil uma pessoa, eu ouvi a palavra de Jesus e não peques mais. Opa, nunca mais senti vontade de ter imoralidade na minha vida. É assim? Não, é uma escravidão aquilo dali. É tanto que a Bíblia diz que ainda saíram da vida dela 7 demônios inerentes àquela área que estava escrava. Ela era tão atolada no pecado da prostituição e da imoralidade que tinham demônios na vida dela tomando de conta da vida dela. E como é que ela foi liberta desses demônios? Porque ela continuava
Ela saiu dali, mas o coração continuava humilhado diante de Deus. Sabe aquele negócio? Eu não estou livre ainda, mas eu vou continuar aqui porque Ele é o meu libertador. Eu não me sinto perdoado. Eu não me sinto livre, mas eu vou continuar aqui porque só Ele pode me libertar. Só Ele pode me perdoar. É continuar se humilhando. Você se humilhando. Renunciar à sua própria vida. Aí chega uma hora que, pá, saíram 7. Nunca mais, não teve 8, não teve 9, não teve 10. Eram 7. Aí a mulher foi livre. Por quê? Ela continuou humilhada diante do Senhor. Então, é o que se humilha que será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Não é que eles exaltam, é quem se exalta. É a grande certeza que eu tenho que este império do mal que temos no Brasil hoje vai cair, mas vai cair bem caído. Porque eu nunca vi tanta soberba na minha vida, de homens se achando acima do bem e do mal, homens se achando acima da justiça, homens achando que podem prender quem bem querem, se exaltam. E essa é a palavra que eu tenho para dar para essa nação. Vai se exaltar? Então se prepara, porque vai ser humilhado. Vai ser humilhado, porque não é que o povo exalta, não é que os justos exaltam, não. A pessoa mesmo se exalta. Então ele será humilhado. O homem que se humilhou, ele assumiu ser um pecador e ele pediu misericórdia. Quando alguém pede misericórdia, Arnaldinho, é porque ele está dizendo assim, ó, eu sou um miserável, olha para mim, sente no teu coração, Senhor, a minha miséria, sente no teu coração. Ele aprendeu que precisava mudar na presença de Deus, era ali, no templo, na presença de Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. A Bíblia não diz como é que os dois, se um saiu sorrindo, outro saiu triste. A Bíblia, Jesus não disse nada, só diz que um saiu de um jeito e outro saiu de outro. Como? Como foi a forma que eles saíram? Fala aí para mim, está no texto. Como é que diz? Um foi justificado diante de Deus e o outro não. Agora me diga, qual era a prova que mostrava que aquele homem saiu justificado? Tinha alguma marca? Talvez ele tivesse saído com a mesma cara, mas ele saiu dali justificado diante de Deus. Talvez ele saiu dali e não sentiu nada, mas ele saiu dali justificado. Ele entendeu, porque no templo as pessoas iam ao templo para orar. A Bíblia diz, Jesus disse, 2 homens subiram ao templo para orar. As pessoas iam ao templo 3 ou eram 4 vezes ao dia para orar, somente para orar, para fazer suas orações. Então era o momento de ter orações breves diante de Deus e resolverem questões de sua vida pessoal com Deus durante o dia. E o judeu tinha o costume de fazer isso durante o dia. No intervalo do almoço ia ao templo orar, no final do trabalho ia ao templo orar. E é um costume que a gente precisa até semear no nosso meio. Sempre que a gente tiver um tempinho, orar, ler a palavra. E isso é sadio para a nossa vida espiritual. E aí diz que um voltou para casa justificado. Ele não recebeu palavra alguma. Não tinha um pastor lá ministrando. Ele foi só para orar. Ele só foi para orar. E o homem que se exaltou?
Qual foi o problema dele? Ele se exaltou quando se comparou com outro homem. Aí está o grande problema da vida da gente. É que quando a gente olha para o outro, a gente procura culpar o outro pelas ruínas que acontecem na nossa vida. Gente, quando a Bíblia, a palavra de Deus me mostrou essa verdade, para mim foi libertador. Eu sei que é uma lição difícil de aprender. Porque na minha cabeça, há anos atrás, rolava assim, ó: eu sou pobre por culpa de um sistema. Eu passei isso na minha vida, eu tenho esse tipo de temperamento por causa que fizeram isso comigo. Eu estava sempre culpando outros, quando na verdade a vida é minha e a responsabilidade de tudo que acontece comigo também é minha. Está entendendo? Era o lance que deu problema com Caim. É o lance que deu problema com Caim. Caim olhou a oferta do irmão e viu que Deus aceitou a oferta do irmão. Qual era a ideia? Primeira ideia que você tem na prova, quando você está dentro de um colégio, e aí tem uma turma aqui que não estuda nada e tem um cara que só tira 10. Quem você tem que escorar e tratar bem? Tem que escorar e tratar bem o cara que tira 10. E procurar descobrir, fazer que nem muitos empresários fazem. Meu amigo, qual é o segredo aí para me tirar 10 também? O que você faz? Me ajuda aí. Mas não. Ele preferiu ir para o outro lado. CDF. Sortudo, teve sorte. Começar a criticar, pensar mal, tratar mal quem estava com a vida dando certo. Assim é o Caim. E assim é muitas vezes o nosso comportamento, quando achamos a vida de uma pessoa que dá certo. Aí a gente olha, é sorte, é herdeiro. Não. Eu joguei pedra na cruz. Quer dizer, eu joguei pedra na cruz, por isso que eu passo isso, por isso que eu nasci em noite de lua cheia. A gente acha que a gente é azarado, começa a se menosprezar. Quando a gente começa a se comparar com os outros, as coisas começam a dar errado na vida da gente, naturalmente. Jesus não quer isso. Ele quer que eu olhe para a minha vida, faça o check-up, analise o que está errado, e eu procure corrigir cada ponto, independente se o que aconteceu na minha história foi culpa minha ou não, ou dos outros. Eu não posso viver culpando os outros pelas ruínas da minha vida. Deus chegou para Caim e disse: se você proceder correto, as coisas vão dar certo com você. Mas ele preferiu não responder a pergunta e proceder de forma errada. Esse homem que está se exaltando nesse texto que nós temos agora de Lucas, ele não é um ignorante. Ignorante da palavra é o publicano. Quem era o publicano, gente? Quem lembra o que era um publicano? Era o cobrador de imposto, que era considerado como pelo povo judeu? Considerado um traidor, porque era um cara judeu trabalhando para o Império Romano, cobrando imposto de judeu. Então eles não pegavam homens estudiosos das Escrituras, eles pegavam gente interesseira, entendeu? Eles pegavam gente muito boa de contabilidade e interesseira. O Mateus era uma pessoa assim, e Jesus mudou a vida daquele homem. É interessante, quando ele recebe Jesus, ele dá um banquete na casa dele, porque era assim que ele tratava as pessoas de honra, entendeu? Então, aí esse homem vem aqui, esse homem que está se exaltando, ele não é ignorante, ele não é uma pessoa, ele não é ignorante das Escrituras,
Ele é uma pessoa que poderia, naquele momento, dizer: espera aí, amigo, espera aí, dá licença. Está orando para ter perdão? Eu vou te ajudar. Não se preocupa não. Não é a hora da mensagem, eu tenho uma palavra para você. Porque ele era um fariseu, responsável em ensinar as Escrituras. Você sabe o significado da palavra fariseu? É a mesma de kadosh, santo, separado para Deus. Então, quando a pessoa era um fariseu, queria dizer que ele era separado para o serviço de Deus. E aí Jesus compara aqui um fariseu, um homem separado para o serviço de Deus, e um homem que era considerado traidor do povo de Deus. E diz: o homem que é traidor do povo de Deus voltou para casa justificado. E o homem que era separado para serviço de Deus voltou para casa da mesma forma que ele entrou. Importa para Jesus como a gente sai do templo? Como importa. Nós conseguimos enxergar nossos pecados sendo perdoados diante de Deus? Essa é a pergunta. A gente consegue enxergar que o Senhor está disposto a perdoar nossos pecados hoje, a olhar nossos corações e olha, tem isso aqui que a gente tem que resolver. Às vezes as coisas não dão certo na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, porque você ainda está com os olhos dos outros, culpando os outros. O homem, vamos voltar para o texto. O homem, o servo devedor recebeu uma graça, o perdão. E o apóstolo Paulo, ele para mim fala de ele é um homem que explicou bastante sobre a graça. Mas tem alguns textos que são intrigantes. Quando ele fala sobre receber a graça de uma forma inútil. Vamos ver. Vou ler aqui com você. Precisa abrir não. Só anota. 2 Coríntios 6:1. Vamos ler juntos? Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Não é essa a sensação que a gente tem com o servo devedor? Que ele recebeu o perdão em vão? Recebeu uma graça em vão? Não é essa a sensação que a gente tem? Você já viu gente fazer isso, gente? Recebeu uma graça de Deus e foi em vão? Aí a minha pergunta, que a Bíblia não responde, eu desconfio, para que seja. A Bíblia não responde, no texto que a gente leu, a Bíblia não responde. Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor faz isso? Toda vez, eu já vi gente que toda vez que some, né? Some, aí de repente chega aqui, se ajoelha, chora. Uma semana, rapaz, o que fulano faz para receber uma graça tão rápido que eu fico aqui um tempão? Hein? Aí o que ele faz? Continua que nem a Madalena, na presença do Senhor humilhado? Some de novo. Sai da presença de Deus. Aí a gente fica: que graça em vão é essa? Aí eu fico pensando: para que é isso? O Bíblia não respondeu nos textos que nós lemos. A minha desconfiança é que para que o juízo seja cada vez maior sobre a vida de uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa nunca vai poder dizer assim: não, eu não sabia que tu era um Deus de graça. Eu não sabia que tu era perdoador. Claro que sabia. Claro que sabia. Vai ser um juízo terrível.
Paulo, ainda falando desse assunto, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, vamos ler juntos? Mas, pela graça de Deus, olha, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes o quê? Trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele mostra o seguinte: o que demonstra na minha vida que a graça de Deus não foi inútil? É que eu continuo trabalhando para o Senhor. Eu continuo servindo. Eu não saí da presença dele. Eu não saí. Quando você vai ler o livro de Gálatas, você vai percebendo Paulo fazer um histórico, que ele se converteu, passou um tempo na Arábia, alguns anos na Arábia, depois voltou, depois começou a testemunhar, né? Se apresentou aos apóstolos, e mostra que ele é apóstolo, não porque os apóstolos outorgaram o apostolado a ele, mas o próprio Senhor que outorgou esse apostolado a ele. Então, ele não alargou o Senhor um instante. Depois que ele levou a queda do cavalo e foi curado dos seus olhos, aquilo modificou, começou aquele homem zarrão, perigoso, se transformou uma criança que passou 3 anos na Arábia sendo discipulado, acompanhado. Depois voltou, ficou com Barnabé. Barnabé foi seu discipulador, que introduziu ele na obra também. Então, ele é uma pessoa que se deixou ser ensinada. O que acontece com o insensato? Ele não quer aprender. Ele quer ver os seus dotes, suas qualificações, mas ele não quer ver suas imperfeições. Assim aquele homem saiu. Ele saiu da presença do rei e ele não olhou suas imperfeições, o quanto ele era irresponsável, o quanto ele era mau, impiedoso e insensato. Ele não entendeu. É o tipo de gente que tem que sair dali direto para um psicólogo, um psiquiatra, não é nem psicólogo, para um psiquiatra, porque não está normal. E aí Paulo diz assim: antes trabalhei. Olha o que mostra. Não foi inútil, por quê? Porque eu trabalhei mais do que todos pela obra do Senhor no apostolado. E no livro de Tito, para a gente caminhar para o fim, Tito capítulo 2, versículo 11 a 13, vamos ler. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha só. O modelo de calvinismo demonstrado a nós há um tempo atrás, ele tinha um problema com esse versículo, porque Paulo diz assim, ó: a graça de Deus se manifestou às nossas vidas, certo? Amém? Aí versículo 12 ele diz aqui, ó: essa graça nos ensina a renunciar à impiedade, paixão mundana, viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Fui salvo pela graça, mas eu tenho um preço a pagar depois que eu recebi essa graça. Eu não pago a graça, mas quando a graça se manifesta na minha vida, eu tenho um preço a pagar porque eu recebi essa graça. Qual o preço? Está aí, ó. Renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas, Arnaldinho, olha só. Viver de maneira
sensata. Eu não posso agir como aquele homem insensato. Eu tenho que buscar a sensatez. Tudo que me ajudar a ser sensato, eu tenho que buscar. Você sabe por que eu não passo o dia na internet? Porque essa porcaria de rede social deixa a nossa mente insensata. Eu tenho alunos que estão sendo acompanhados por psicólogos, não porque eles nasceram doentes, eles se tornaram doentes por causa da internet. Estão tomando remédio, porque afeta aqui, exatamente a área de nossas decisões mais sensatas ou insensatas. Afeta. Então, eu tenho que buscar coisas que me deixam uma pessoa mais sensata, ler livros, me informar, buscar conhecimento com quem tem. Hoje as pessoas estão chegando nem perto do conhecimento dessa era, imagino de Deus. Do conhecimento dessa era, não estão chegando nem perto, estão se afastando. As pessoas, quando veem um livro, têm problema com ele. Eu vou ler isso tudo, fala, meu Deus do céu. Um dia eu cheguei para um jovem, hoje ele está estudando, eu tenho certeza que ele vai ser um pastor, mas eu tive que dar sabe quando você chega para um jovem, tem que dar uma chapuletada na mente dele para ele entender? Ele é uma pessoa muito inteligente, um rapaz bom de informática, um cara que é inteligentíssimo. E aí, toda vez que a gente ia sentar, eu ia discipular ele, acompanhar ele, eu nunca li esse texto. Como é que é isso aí mesmo? Ele nunca não lia a Bíblia. Aí um dia ele chegou com um livro do Harry Potter. Não era um livro do Harry Potter, era toda a coleção do Harry Potter num só. Era dessa grossura aqui. É mais grosso que aquele livro de direito constitucional. Aí eu olhei ele com o livro, tinha acabado de comprar. Eu comprei, comprei, até que enfim. Saiu agora, está quentinho, comprei, abri agora, tirei do plástico agora. Aí eu olhei aquilo ali e eu disse assim, rapaz, já leu esse livro? Estou aqui na 100ª e tantas páginas. Já comecei hoje, já estou na 100ª e tantas páginas. É mesmo? Poxa vida. Parabéns, viu? Aí eu peguei minha Bíblia, botei do lado do livro. Aí disse, cara, teu livro é mais grosso que a Bíblia. Olha aí, legal, hein? Aí eu disse, e tu nunca leu a Bíblia? Tu não tem vergonha na tua cara, não? Falei desse jeito. Tu não tem vergonha na tua cara, não? Lê um livro de história que não existe. E a história do teu Salvador tu não lê. Hoje ele ensina na escola bíblica dominical. É um estudioso da palavra. Mas precisou levar umas chapuletadas primeiro. Você está entendendo? Porque essa geração tem problema com isso. Se esforça para buscar aquilo que não é. Aquilo que não é. E meu aluno ontem, ele vem mais cedo hoje porque eu vou para o show do Guns N' Roses. Tem o show do Guns N' Roses, né, no Castelão? Eu tinha que ir 2h30 da tarde. O show do Guns N' Roses era 8 horas da noite. Aí eu disse, rapaz, ele acaba logo aí que eu estou puxando do Guns N' Roses. Mas o show não é 8 horas da noite? É, mas só que a fila. Tem gente lá na fila desde quarta-feira já. Desde quarta-feira. Aí olhando aqui dali, eu disse, olha o esforço que as pessoas fazem para uma coisa que não vai mudar suas vidas. Entendeu? Que não vai agregar em suas vidas, não vai salvar suas vidas. É um esforço enorme. E aí o Paulo está ensinando aqui o título, ele diz, rapaz, olha,
essa graça me ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata. Ele diz aí entra um negócio que faz a gente não ser compactuante com as coisas desse mundo. A graça nos ensina a viver de maneira justa. Justa. Onde eu não preciso pegar um dinheiro que não é meu. Onde eu não preciso enganar os outros para me sair de bom moço. Ele diz assim, ó, justa e piedosa. Tem assim na sua Bíblia? Ele diz, não é quando estiver no céu para você viver assim. É agora, nessa era presente. Aí quebra o calvinismo que diz que só se Deus quiser ele vai fazer isso. Não, irmão, é uma ordem. É uma ordem. Está como uma ordem ou não está? E diz, essa mesma graça que é de graça tem agora um preço. Não é que eu vou pagar por ela, mas eu preciso pagar este preço. Essa graça vai me ensinando a renunciar à impiedade, vai me ensinando a renunciar às paixões mundanas, vai me ensinando a viver de maneira sensata, vai me ensinando a viver de maneira justa e vai me ensinando a viver de maneira piedosa. Lá no céu, não, agora, nessa era presente. Então, se o cara recebeu a graça de verdade, o que ele tinha a obrigação de fazer? Ser gracioso com o outro servo. Vocês estão entendendo? Eu tenho que viver isso um dia, dois, não, está dizendo aqui versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a vinda de Jesus, a gente vai viver assim todos os dias de nossas vidas. Quantos estão entendendo? Amém. Todos os dias. Vamos terminar. Como nós devemos sair da presença de Deus? Vamos ler alguns versículos, rapidinho, para a gente concluir. Primeiro, a gente tem que sair arrependidos, como o publicano que nós lemos. Igual ele, arrependido. Para sair justificado, tem que sair arrependido. Amém? Olhar para o meu pecado, fazer que nem a gente cantou. A gente cantou o versículo do Salmo. Sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me na vereda da tua justiça. Sonda-se. Toda vez que chegar no culto, a primeira oração que você vai fazer é essa: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me na tua vereda. É a pessoa que chega para Deus já disposta a mudar a sua rota. Entendeu? Porque o salmista está pedindo para Deus sondar seu coração e ver se há nele algum caminho mau. Porque tem horas que nós não vemos os nossos caminhos maus, mas Deus vê e nos revela. Amém? E a coisa mais maravilhosa de estar na presença de Deus é que Ele nos mostra quem nós somos. Nos mostra quem nós somos por dentro. Nos mostra as nossas fragilidades. Vamos ler o Salmo 16, 11. Lê para a gente, rapidinho. Salmo 16, 11. Lê, Arnaldinho, para a gente. 16, 11. Então, na presença do rei, tem o quê? Alegria plena. Então, quando saímos da presença do Senhor, temos que sair arrependidos e felizes porque fomos perdoados. Amém? Felizes porque fomos perdoados. O cara saiu de lá indignado com o rei, gente, e doido para culpar alguém. Entendeu? Doido para culpar alguém. Casais que sempre brigam são péssimos para ir para a igreja.
Porque quando eles chegam na igreja, eles brigam. Como é que eu posso dizer? Eles discutem no banco, ofendendo levemente um ao outro. Como é que eles fazem? Olha, essa palavra é para tu. É ou não é? Hã? Tu tá ouvindo, né? Olha aí, certinho para ti, né? E aí quando é a indireta para o marido, a mulher, fala Deus, né? Fala Senhor, eita, ainda glorifica, não porque está mudando a sua vida, está mudando eu já disse, o problema é o mesmo problema do Caim, é ficar olhando para a vida do outro e não olhar para a sua própria vida. Aí como é que a pessoa sai do culto depois de um ringue desse de diretas e indiretas? Não sai abençoado, não sai alegre. Se a pessoa sai consciente dos seus pecados, ela vai sair plena de alegria do perdão do Senhor. Amém? Ainda no Salmo 91:1. Quem lembra o que diz Salmo 91:1? Conhecidíssimo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, do poderoso Deus, né? Quando a pessoa está na presença de Deus, ela se sente segura e confiante em Deus. Ele está confiante, ele está na presença de Deus e eu descanso na sua sombra. Eu estou com Ele. Eu estou seguro que esse perdão é real. Estou seguro que essa palavra é verdadeira. Estou seguro de que essa palavra que veio no meu coração vai sustentar a minha vida. É combustível para o meu dia a dia. Amém? Olha o que diz o Salmo, o Êxodo 33:14. Êxodo 33:14. Vê se eu estou certo aqui. 33:14. Olha o que diz. Alguém lê, por favor. Olha só o que o Senhor está respondendo. Eu mesmo o acompanharei e eu vou lhe dar descanso. Irmãos, o que a pessoa busca quando está, muitas vezes chega no culto sobrecarregada de problemas, de desgastes? Ela quer alívio para a sua vida, quer uma palavra que lhe dê descanso. E nós não estamos aqui para massagear o ego das pessoas, mas tem uma palavra de Deus para nossas vidas, que é Ele mesmo que nos dá o descanso, é Ele mesmo que nos dá o alívio. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É Ele mesmo, entendeu? Quando passa a ser uma terapia coletiva, olha, repita a palavra, diga para você mesmo: eu sou vencedor, você vai sair daqui como vencedor. Aí é terapia coletiva. A gente precisa apontar quem é a pessoa responsável para trazer o alívio. O Senhor está dizendo: sou eu mesmo, é relacionamento. Então, na presença de Deus, se eu e você não nos relacionarmos com Ele aqui, nós vamos sair do mesmo jeito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Veja comigo. 2 Coríntios 3, 18. Quem achou pode ler. 3, 18. Todos nós nos apresentamos diante do Senhor
e nós somos transformados. Então todas as pessoas que se apresentam diante do rei, elas são transformadas. Volto para aquela mesma questão. E por que tem gente que vai para diante do rei e não é transformado? Como Judas. Para que aconteça um juízo muito maior. Para que juízo mais pesado do que o que aconteceu com Judas? Quem lembra o que aconteceu com Saul? Depois que ele desobedeceu a Deus, ele continuou sendo rei, mas Deus não estava com ele. E o juiz dele qual foi? O mesmo de Judas. Quem lembra? Ele se matou. Ele pulou em cima da espada dele para não ser morto pelos filisteus. Está entendendo o que leva à insensatez? Você perde o amor até pela sua própria vida. Se você não tem amor à sua própria vida, você vai ter amor pela vida dos outros? Fala para mim. Não vai. Não vai. Vai ter condição de servir ao rei? Como? Se você não ama nem sua própria vida. O que a gente aprende aí? Que eu devo receber a graça de Deus, assumindo minhas responsabilidades dessa graça. Não é só receber a graça, eu tenho que assumir as responsabilidades que vêm com essa graça. Na hora que eu sair daqui, eu tenho que viver isso que eu aprendi. Última pergunta para nós. Como você sai da presença de Deus nos domingos? Como você volta para casa? Como você começa a sua semana? Como é a sua semana depois de você ouvir a palavra de Deus? Depois de você orar a Deus? Nós somos tão cabeça duras que nós precisamos estar todo o tempo na presença de Deus. Por isso que o salmista diz assim, medito na tua palavra, no Salmo 1, de dia, de noite. Para quê, gente? Ele diz, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É para não pecar, irmão. Está entendendo? Por que eu preciso estar na presença do Senhor sempre? Para não pecar contra Ele. Tem um livro assim que é O Homem que Orava. Já leram o livro? Tem uma parte que diz assim, quando eu peco, eu não oro. E quando eu oro, eu não peco. Então, eu tenho que estar todo tempo orando. Entendeu? Quando eu oro, eu não peco. Então, preciso estar orando todo o tempo. Eu preciso estar na presença do Senhor todo o tempo. Eu preciso estar humilde na presença do Senhor todo o tempo. Buscando sua face todo o tempo. Amém. Vamos orar. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Graças te damos, Senhor, porque esta pequena parábola que o Senhor ensinou aquele apóstolo Pedro naquele dia, tem tantos ensinamentos para nossas vidas. Já fazem 5 domingos, Senhor, que estamos estudando cada versículo desta parábola. Eu sinceramente não sei se Pedro entendeu tudo que o Senhor falou naquele dia, mas hoje nós estamos esmiuçando cada palavra que o Senhor deixou, até a forma como aquele homem saiu da presença do rei. Se isso é importante para o Senhor, também é importante para nós. E nós não queremos sair daqui, Senhor Deus, como insensatos. Nós não queremos sair daqui, Senhor Deus, como pessoas que esquecem a Tua palavra, esquecem de fazer o que o Senhor manda, que não assumem suas responsabilidades diante da Tua maravilhosa graça. Nós queremos sair daqui, Senhor Deus, moídos, transformados, moldados, mesmo que não sejamos os que vão acertar de primeira, Senhor,
mas nós vamos sair daqui para agradar o Senhor e fazer a tua vontade. Queremos sair daqui, Deus, parando de olhar para os outros e começando a olhar para as nossas próprias vidas. Queremos sair daqui, Senhor Deus, modificados pela tua graça, transformados no interior por causa do teu perdão, que é maravilhoso. Eu não mereço nem tua graça e nem teu perdão. Eu não mereço o teu sacrifício, Jesus, na cruz por mim. Eu não mereço nada. O que eu tenho, Senhor Deus, é inexplicável o que eu tenho em ti. É inexplicável. Me constrange a cada dia a te servir, a fazer a tua vontade, a pregar o teu evangelho, a meditar na tua palavra, a buscar a tua presença, a viver, Senhor Deus, e a lutar contra mim mesmo para viver de forma justa, sensata, longe das paixões mundanas. É o Senhor que faz essa obra na minha vida, é por causa do teu Espírito Santo, Senhor Deus, que me ajuda a cada dia a vencer. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor se preocupa com a forma como saímos da igreja. Que possamos sair de uma forma que agrade ao teu coração. Essa é a nossa oração hoje, Senhor. Que o Senhor esteja satisfeito com o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, vamos orar porque terça-feira nós temos nosso culto aqui.